25 de dezembro é uma data especial para os cristãos. É a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Mas a festa da fraternidade e do amor foi reduzida a uma época para se gastar e comprar mais. Muita gente desconhece o verdadeiro significado e espírito do Natal. E para falar sobre o assunto, convidamos o pastor Alan Kleber Rocha. Boa tarde, pastor Alan. Boa tarde, Suzane. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Bem, o verdadeiro significado do Natal, segundo as Escrituras, a palavra de Deus, é que Cristo Jesus encarnou, o Filho de Deus se fez homem para salvar o seu povo de seus próprios pecados. A mensagem do Natal, o verdadeiro espírito do Natal, diz respeito ao nascimento do Príncipe da Paz. E o significado do Natal, ele por vezes não tem sido reconhecido ou rememorado por nós cristãos, uma vez que nós temos muita dificuldade de aceitar ou de receber esta mensagem. Esta é uma grande realidade para nós hoje. É uma prova de amor, né? Um amor por todos nós. Agora, justamente quando a gente fala do perdão, não é uma tarefa fácil, não é simples. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. É porque esse momento do Natal, nos sentimos mais sensibilizados a pensar na atitude de perdoar e de pedir perdão também. Isso mesmo. O que eu tenho percebido e tenho visto neste período agora, natalino, do mês de 2012, tem sido uma ênfase, até mesmo dada pela mídia, a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Tem sido falado muito sobre Jesus Cristo. E falar sobre o nascimento de Cristo é falar sobre o verdadeiro perdão. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que Deus provou o seu próprio amor para conosco em ter dado seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, a maior prova de amor e de perdão está em Cristo ter nascido entre os homens. E se Ele mesmo veio ao mundo, Ele veio para salvar e dar a sua vida por nós, para perdoar os nossos pecados, nós então somos ensinados e devemos inclinar o nosso coração também para perdoar. Agora, por que é tão difícil retomar, voltar, repensar, reconhecer o erro e pedir perdão? Eu acredito que o grande problema reside em nós reconhecermos a necessidade que temos de Cristo. Se Cristo ele reina no coração do homem, nós vamos perceber que o questionamento que muitas vezes os homens fazem, onde Deus estava quando eu tanto precisei dele, mudará. Eu começarei a me perguntar, por que eu nunca dei o lugar devido ao Senhor Jesus Cristo em meu coração? Por que eu nunca reconheci o seu nascimento, a sua vida, a sua obra, que veio para me trazer salvação e perdão? Então, se nós mudarmos a perspectiva, se crermos e recebermos esta mensagem pela fé, Suzane, certamente a motivação do nosso coração será outra. Este ambiente do espírito natalino que nos leva a doar, que nos leva a servir, deveria ser uma tônica durante todo o ano. E não apenas neste período, exatamente. Mas eu não poderia perder a oportunidade de dizer que devemos aproveitar este momento para, mais uma vez, ouvir a mensagem do Evangelho, receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e certamente a força que vem dele nos capacitará a perdoar quem nos magoou, por exemplo, durante o ano de 2012. E é interessante observar que quando a gente consegue perdoar o outro, a gente se sente leve também. E isso também faz com que o nosso dia a dia fique melhor, fique mais leve, fique mais saudável. A gente se sente bem, porque ficar remoendo a mágoa, o ressentimento, é prejudicial à saúde, inclusive. Certamente, é muito prejudicial. Inclusive, o ser humano, a sua constituição, ela não é apenas física, carnal, ela é espiritual. E muitas vezes nós não nos preocupamos tanto com as questões relacionadas à alma. Então, o verdadeiro espírito natalino, o verdadeiro significado do Natal, que nos fala sobre o nascimento do nosso Rei Jesus, ele nos chama novamente para ouvir e atender esta mensagem. E certamente, quando nós cremos nesta mensagem, recebemos a Cristo, a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, nós passamos a amar o próximo como a nós mesmos, porque amamos a Deus sobre todas as coisas. E passamos a valorizar as coisas simples, como o momento em família, aproveitar melhor o tempo livre para fazer uma reflexão mesmo, né? Aproveitar esse período. Porque às vezes a gente se depara com pessoas que aparentemente têm tudo, mas não são felizes,
não demonstram essa felicidade, muito pelo contrário, demonstram como se tivesse um vazio. É esse o vazio interior. Exatamente, você tocou numa questão importantíssima. Há uma ênfase que nós percebemos neste período quanto ao consumo. E às vezes nós tentamos resolver os nossos problemas apenas dando presentes. E nos esquecemos que o maior presente, a maior dádiva, a graça de Deus foi nos ter dado a Jesus. Então, se nós não nos preocupamos em entender que o Filho de Deus, ele nasceu em uma simples manjedoura, entre os animais, porque ninguém quis dar lugar para Maria, sua mãe, dar à luz, então nunca nós vamos entender que a nossa vida, ou o porquê de ter sido criados ou estarmos neste mundo, principalmente ou primeiramente é para servir. O seu trabalho aqui, para nós, beneficia os sergipanos, é um serviço para nós. O meu trabalho como pastor deve ser um serviço para os fiéis, para as ovelhas do rebanho do Senhor. Então, a perspectiva muda, Suzane, se nós entendermos o verdadeiro significado do Natal. Todos nós temos um trabalho que serve ao outro, se a gente bem analisar. Pastor, muito verdade. obrigada por sua presença aqui. Uma boa tarde e um Feliz Natal em família. Uma boa tarde, eu desejo um Feliz Natal a vocês, a todos os sergipanos e que o verdadeiro Senhor Jesus Cristo reine nos corações de todos nós. Muito obrigada, uma boa Obrigado, tarde. boa tarde.